Pois bem, no último encontro aqui, Mano conversou com vocês sobre 2 capítulos que me são muito preciosos. Foi a única coisa que eu achei ruim com ele. Porque eu é que queria falar desses capítulos. Não é possível, mano, que você me rouba essa maravilha. Eu não posso deixar de brincar, ele é muito bem-humorado, mano, e eu gosto de aproveitar isso, a gente ri muito juntos, né? Mas para resumir aqui, porque o meu encorajamento já está lá no YouTube, é que vocês possam, aqueles que não estiveram aqui ou não assistiram online, que assistam. Existe um comparativo extremamente revelador entre um momento em que Deus usa um profeta para confrontar Saul pelo seu pecado, está lá no primeiro livro de Samuel, veio aqui o capítulo 15, e uma comparação com o momento em que Deus usa um profeta para confrontar Davi pelo seu pecado, que é no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. O paralelo ele é extremamente revelador, extremamente. E a gente fica impressionado, e aqui eu estou então nessa introdução que é um resumo daquilo que a gente pôde aprender com o Mano na última aula. É impressionante, queridos. Quando você lê a postura de Saul diante da confrontação do pecado, parece que você está tendo um estudo psicológico, sociológico, antropológico do ser humano. Porque quando ele é confrontado com o pecado, a primeira coisa que ele faz é de jeito nenhum. Não, pequei não. Só que a coisa é muito latente. Samuel tem muitas provas. E aí então ele passa para o segundo passo que nós passamos. Ele fala assim, não, peraí. Foram os outros. A culpa foi dos outros. E a coisa vai aumentando até que ele chega no terceiro ponto, que é um instinto humano, onde ele diz, não, peraí, mas foi por um bom motivo. Então ele nega, ele não fez nada. Depois a coisa cresce, ele diz, não, a culpa foi dos outros. Depois o negócio cresce e ele fala, não, mas foi por um bom motivo. E por fim, ele parece que dá ares de arrependimento quando ele é apresentado às consequências. Ah, meu amigo, aí ele muda. A hora que Samuel fala, pois bem, o reino foi rasgado de você e vai ser dado para outro rei. Saul fica doido. E ele diz, eu pequei, eu transgredi os mandamentos, eu vacilei, o que eu fiz? Me perdoa. Mas você percebe, tem uma expressão lá, muito forte, onde ele diz, me perdoa, eu vacilei, eu transgredi os mandamentos do Senhor, vem comigo e me honra diante dos anciãos do povo. Que também eu vou chamar de um quarto degrau do instinto humano. Quando você tentou negar e não foi suficiente. Quando você botou a culpa nos outros e não foi suficiente. Quando você argumentou ao final que era por um bom motivo e não foi suficiente. E você percebe que você pode perder valendo. Então você faz uma aparência de arrependimento que no fundo é um temor das consequências e não um arrependimento genuíno. Bem, a história bíblica mostra que, conquanto no final tenha parecido genuíno, não foi um arrependimento e ao final Deus apartou a sua misericórdia de Saul. É o que a Bíblia diz. Quando foi feito o contraponto aqui com Davi? Segundo Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler esse texto então hoje, para nós seguirmos num estudo profundo daquilo que, na minha avaliação, Deus revela aqui para nós, que não é fácil. Mas me parece que é necessário e abençoador. Então, nada melhor do que nós irmos à palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Abram lá. Nós vamos ler esse que é um texto muito conhecido, mas eu gosto de ler, especialmente no início assim. Porque eu sei que muita gente vai dormir durante o estudo. Acontece. A gente aqui sempre tem compaixão, né, mãe?
É porque é difícil. Mas a gente lendo as Escrituras, se você prestar atenção, pode ser que Deus comunique algo novo, especial, forte. Aí é o seu coração na leitura. Eu vou ler do início aqui, nós vamos encarar juntos aqui, até um pouquinho mais lá na frente, quase ao final. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, Davi. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços. Também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada. E a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Tomaste a mulher de Urias o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que ele disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu.
Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele, ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso? Que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste. Porém, depois que ela morreu, levantaste, comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e o pedido é um só. Nos visita aqui com conhecimento do Senhor, encontra os nossos corações como terreno fértil, e que receba, germine, cresça e frutifique, conforme aquilo que traz glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois então da aula passada que vocês aprenderam sobre aquilo que não é arrependimento, que é o caso de Saul, e aquilo que é arrependimento, que é o caso de Davi. É muito interessante, pelo menos para mim é muito interessante. A narrativa aqui em 2 Samuel da fala de Davi são três palavras: pequei contra o Senhor. Lá em 1 Samuel 15 é grande: transgredi o mandamento do Senhor, eu dei ouvidos ao povo, eu fiz o que era mal. Ele faz uma oração grande, mas não é arrependimento. Aqui é, e a grande prova foi lida aqui na aula passada, foi bastante comentado, o Salmo 51. Salmo 51, o título dele, se vocês lerem lá, é Salmo de Davi, após ser confrontado por Natã quanto ao seu pecado com Batseba e Urias. Então ele escreve aquele salmo lindo, onde ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, eu conheço as minhas transgressões, elas estão sempre diante de mim, o Senhor vai ser tido por justo, no que o Senhor falar, no que o Senhor fizer, só não me deixa longe do Senhor. Em nenhum momento Davi entra lá naquele texto em desespero pelas consequências do pecado. Nenhuma vez no Salmo 51 ele pede, nenhuma vez, mas ele pede para que ele esteja na presença de Deus e ele esteja feliz com a alegria da salvação. É um negócio impressionante. Aula passada. Nessa aula, a gente quer continuar aqui nesse texto porque ele é revelador de algumas coisas. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é sobre... Eu quero aproveitar a oportunidade, porque a Bíblia fala muito sobre como nós devemos procurar aquele nosso irmão que está em falta. Isso na nossa sociedade é difícil demais. A nossa sociedade, ela vive com a idolatria do individualismo. É na nossa sociedade que você não mete a colher na briga do marido e da mulher, mas é na nossa sociedade que é politicamente incorreto. Você vai falar para alguém que ela está em caminhos maus, deixa ela. Isso é muito forte. E isso é uma das coisas que tem trazido consequências que são ruins e danosas para os nossos relacionamentos. E aqui eu quero falar desses relacionamentos no corpo, desses relacionamentos na família. Porque nós deixamos os outros para lá. Nós somos rápidos, preste atenção, nós somos rápidos em falar com terceiras pessoas. Você viu? Meu Deus. Será que não persegue? Tomara que até alguém fale. Nós somos prontos para a maledicência e nós somos cheios de argumentos para não sermos
usados por Deus para abençoar pessoas queridas que nós estamos vendo que não estão em bom caminho. Ou eu estou falando alguma inverdade? Várias vezes eu já ouvi, pessoas que vêm compartilhar alguma coisa, não sei o quê, e você já falou com fulano, e a pessoa tem 500 argumentos, vai piorar. Né, meu Deus, se eu falar, lascou. Aí é que o trem vai ficar feio mesmo, não dá não. E a pessoa se convence, é isso mesmo. Ou, não adianta falar, estou só falando para poder você saber, porque às vezes não sabe, mas conversa, não adianta. E nós somos prontos a nos convencermos que vai piorar, que não vai adiantar, que não é o nosso papel, que alguém tem que aparecer para poder conversar ou ajudar quem está em falta. Queridos, esse é um grande erro nosso. É um grande erro nosso. Eu queria estar com os irmãos nesse primeiro início, para você fazer essa reflexão. Você fala com terceiras pessoas sobre o problema dos outros sem que você tenha tratado e sem que essa conversa seja para pedir ajuda para ir ajudar o irmão. Você faz isso. Porque isso é uma das coisas mais odiosas que pode existir. Você não trata com o faltoso, mas você joga para a plateia. Isso é uma maledicência. Isso não é tratar no corpo. E nós somos rápidos. Cônjuges que falam mal dos cônjuges para os outros. Mas nunca foi tratar, porque diz, não vai escutar, não ajuda. É um monte de argumento. Ou com filhos, ou com gente da igreja. E isso tem o potencial de criar uma coisa terrível. E você não abençoa o irmão, você se torna um maledicente. É tudo que o inimigo quer. Então essa é uma primeira reflexão que eu acho que esse texto traz para nós no que diz respeito ao nosso papel nos relacionamentos. Agora, deixa eu fazer aqui um outro parêntese. Pode ter gente aqui dizendo, é isso mesmo, Roberto. É isso mesmo, por isso que eu falo que tem que ser igual eu. Eu sou o sincerão de Deus, sincerão. Eu falo mesmo. Eu chego logo falando, chega lá. Não é esse o padrão. Porque a Bíblia, lá em Mateus 18, que certamente é um texto que nós vamos passar por ele várias vezes, ele diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai arguir entre ti e ele só, porque se ele te ouvir, você ganha um irmão. Sabe o que está por trás disso? Nós só estamos preparados para ir confrontar alguém, não quando a gente quer colocar a pessoa no lugar dela, é quando a gente quer resgatá-la como irmão. Então aqui vai outro princípio. Para mim, a gente faz tudo errado. Para mim é assim. A gente está vendo uma falta, ou a falta é até contra a gente, o negócio é até meio complicado, mas se não está te afetando muito, você não fala. Mas aí a coisa começa a te afetar muito. Quando você está abalado, quando os seus ânimos estão exaltados, aí você parte para cima. Porque você quer lá, e está tudo errado. Porque esse é o momento que você não pode falar. Porque o momento que nós devemos falar é um momento como o do Natan. Natan está claro aqui que esse momento ele foi extremamente pensado, meditado, colocado diante de Deus e clamado ao Senhor por uma sabedoria para confrontar o rei. Ou vocês não concordam comigo? Cara, Natan dá um show para nós. Porque Natan, ele está no gozo das faculdades mentais e emocionais. E está nítido que ele tem uma mensagem que é de perdão e de resgate. Mas ele consegue misturar a contundência da verdade com a magnitude da compaixão para poder derreter Davi e restaurá-lo. E é esse o padrão que eu queria falar com vocês. Está percebendo alguma coisa errada? Tem alguma coisa contra alguém? Primeiro, resolve o seu coração com Deus.
Pacifica o seu coração com Deus. Porque se você vai para uma conversa que você chama de confrontação, mas é para poder colocar o outro no lugar dele, para menosprezar, ou para você mostrar que o outro está errado, você está completamente errado. Não é isso. A gente tem que confrontar quando nós estamos dominados pelo Espírito resgatador de Deus. Mas segundo, nós temos que ir. Nós somos corpo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma bênção quando Deus levanta Natãs na vida da gente. Parece doloroso, mas é uma bênção. Então, até aqui, eu já falei de alguns princípios. Primeiro, Natã não vai no alto da sua animosidade, que é quando normalmente a gente gosta de confrontar, né? Porque você sei que lá fez aquilo, não sei o que. Você pode até no mérito estar certo, mas se na forma você está errado, perdeu. A Bíblia diz lá em Tiago que a ira do homem não produz fruto da justiça de Deus. Ou seja, se você vai confrontar uma pessoa que pecou, e você está certo até na própria avaliação, mas se você está irado, a Bíblia diz que corta a atuação de Deus. Ele diz, vou usar você não, foi para resolver. A ira do homem não produz o fruto da justiça de Deus. Então, preste atenção. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus para tratar o nosso coração e clamar por uma sabedoria do alto para poder falar com alguém na contundência da verdade, na profundidade da compaixão, com a intenção da restauração e do ganhar o irmão. Tem que ser assim. E uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, quanto ao aspecto bem prático de sabedoria, é que Natã tem uma coisa que, irmãos, isso é maravilhoso. Olha, depois que eu aprendi isso daqui, eu erro demais para conversar ou para confrontar, eu demoro, eu erro a mão, fico exaltado, eu tenho esses problemas tudo que nós temos. Mas eu coleciono alguns episódios de usar essa sabedoria aqui de Natã. Qual é a sabedoria? É você que vai confrontar alguém. Isso é muito difícil para nós. Mas você aborda a pessoa tirando o foco da narrativa inicial da pessoa e de você. Você se une à pessoa para olhar para uma história. Esse negócio é uma sabedoria maravilhosa. Natã chega e fala, ô Davi, deixa eu te contar uma história. Naquele momento, eles saem desse embate direto e eles vão olhar para uma história lá. E quando isso acontece, normalmente, aquelas amarras de quando você vai ser confrontado, elas caem. Por quê? Porque você está olhando uma história. E é muito comum que na história você consiga com muito mais facilidade perceber o pecado, o grau da iniquidade e a necessidade do tratamento. Sabem por quê? Porque é o instinto humano. Nós queremos justiça para os outros, misericórdia para nós. Justificativas, não é verdade? Bem, aqui vai um princípio de sabedoria. Você que está cheio de Deus é profeta. Você que está emocionalmente estável, não tem ira, não tem alteração. Você precisa pedir a Deus uma sabedoria para você ter esse momento de confronto, não partindo direto para a pessoa, mas para uma parábola, para uma metáfora. Não sei se vocês já perceberam, mas esse padrão é forte nas Escrituras. Quando você faz isso, usando uma terrível comparação, é como se você desse a corda para a pessoa se enforcar. Porque o que acontece é que Davi termina dizendo, isso é um assinte, isso é um absurdo, um cara que fez isso tinha que morrer. E aí agora Natã só tem que dizer, é você. Só isso. E esse padrão que nós estamos falando sobre a sabedoria da confrontação, é um padrão, por exemplo, que vocês já viram muito em quem? Em Jesus. Ou não? Jesus está diante dos fariseus e fala assim, escuta, um homem tinha uma fazenda e ele tinha 2 filhos. Ele chega para o primeiro filho e diz, filho,
precisa de ajuda lá na vinha, está na colheita. Vai lá ajudar. E o menino diz: é claro que eu vou, pai. Eu sempre faço tudo. Mas não vai. E de repente ele tinha um segundo filho. Ele chega para o filho e diz: filho, precisa de trabalhadores lá na fazenda. Vai lá ajudar, filho. E o filho diz: ah, pai, não vou coisa nenhuma. O senhor sempre fica pedindo essas coisas. Mas no final, esse filho vai. Eu pergunto para vocês, qual dos dois fez a vontade do pai? Isso é Jesus, falando ali com os fariseus. E eles, o que foi? Não é o que diz e não faz, e não é. E Jesus fala: pois é, vocês são esse filho, lindo e bonito por fora, mas são a hipocrisia por dentro. Pá! Ou outra, isso aqui eu estou falando da sabedoria. Jesus chega e diz assim: olha, um homem tinha uma grande terra e arrendou a uns lavradores, para todo ano vir recolher o valor do aluguel. No primeiro ano ele mandou um servo. O servo chegou para colher, para receber o aluguel do arrendamento. Os lavradores bateram, espancaram o servo e mandou ele embora sem pagar. Depois, o dono da terra mandou outros servos e eles bateram e espancaram ainda mais. Até que o dono disse: não, eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Isso é Jesus contando a história. Veja, está Jesus, os fariseus, eles estão olhando para a história. Então Jesus diz: pois o filho foi. E os lavradores, ao verem o filho, disseram: é o herdeiro. Vamos matá-lo e vamos ficar com tudo. E eles matam o filho do dono da terra. E Jesus então pergunta, isso está lá em Mateus 20, 21. Escuta, o que o dono da terra vai fazer com esses lavradores maus? São eles que respondem: fará perecer horrivelmente esses maus lavradores. E aí Jesus olha e diz: são vocês. Pum! Percebe? Nós, conquanto não podemos deixar esse papel de sermos Natã uns com os outros, existe uma preparação em Deus e uma sabedoria com uma intenção do resgate que precisa dominar o nosso coração no ministério da confrontação. Usando a sabedoria de Jesus, eu já fiz isso lá em casa. Eu tenho 2 meninos, né? Então, meu menino tem 12, minha menina tem 11. E há um tempo atrás desses, eu ia sair para o trabalho de casa e a mãe me alertou que os meninos tinham pego todos os brinquedos que tinham espalhado lá pela sala, mas uma bagunça sem tamanho, e já tinha terminado o momento de brincar. Ela tinha falado com eles, para guardar, eles não tinham guardado, dessas coisas que só acontecem na minha casa. Aí, eu fui lá, chamei os dois, falei: filhotes, isso aqui, se o papai pedir para vocês guardarem, o papai está indo trabalhar, vocês vão guardar? Vão guardar. Mas assim, quando o papai chegar, vai estar tudo guardado? Vai. Papai pode confiar em vocês? Vai, papai, pode confiar. Fui trabalhar. Quando eu voltei, estava lá. E aí tem aquele momento que o ódio sobe aqui. Por quê? Porque é a afronta da sua autoridade, é uma real desobediência, você precisa ter uma intervenção, é aquela coisa toda. Mas na hora, os meninos estavam ou tomando banho ou em algum canto, só pode ter sido Deus, porque senão era eu correndo atrás desses meninos e tacando brinquedo deles, aquele negócio feio. Mas de repente eu fui visitado com uma dessas aqui que eu falei, aquela primeira da fazenda, fui visitado com um negócio, deixei lá, sei que os meninos lá terminaram, eu falei: filhotes, vem cá, o papai hoje estava lembrando de um texto bíblico aqui, e eu achei tão interessante, e a interpretação não é tão fácil, e como diz até de filhos, queria que vocês me ajudassem. E eu li a parábola dos meninos que dizem que vão e não vão, e o que não vai, vai.
o que diz que não, que vai. E eu, então, tô lá falando com eles, não sei o que. Eu falei assim, quem foi que no final fez a vontade do Pai? Olha, eu usando Jesus. E eles, aquele que foi trabalhar lá na fazenda, né? Aí eu falei assim, antes de ir trabalhar, o papai conversou com vocês. Queridos, na hora, eles começaram a chorar. Eu não precisei falar, eles, explodiu neles. A hipocrisia, o farisaísmo, um negócio impressionante. Queridos, esse negócio é bom. Dá certo. É uma sabedoria tão importante. Quem aqui já foi confrontado e sabe que é ruim, mas ao final entende que foi a melhor coisa, não pode negligenciar esse direito que as pessoas que se relacionam conosco têm. Certa feita, acho que no discipulado mesmo, eu já contei, que algo aconteceu comigo, foi assim, muito impactante, foi muito importante, e é uma das coisas que eu uso demais quando eu tenho que confrontar alguém. Que foi uma coisa que aconteceu comigo. Isso já tem muito tempo. Eu não gosto desses negócios gravando, mas tá bom. Certa feita, eu, numa reunião do conselho, muito apaixonado por um tema que estava em discussão. Sabe quando tem alguns temas que ele... E eu queria muito uma determinada linha. Mas eu perdi. Acredita nisso, queridos. Os outros irmãos do conselho dizendo que não. Você pode dar pausa, não pode dar pausa aqui, deixa de transmitir, né? Não, mas vamos continuar. Queridos, e eu me lembro muito bem daquele dia, e eu fiquei tão alterado, que quando a gente não sabe perder, não tem esse negócio que a gente não sabe perder, a gente apela, né? Eu apelei. E eu apelei colocando em dúvida a honestidade de alguns irmãos do conselho. Vocês acreditam? Eu fiz isso. A coisa passou, terminou. Curiosamente, no meio da semana, recebo um contato de um presbítero dizendo: ô, a gente não consegue almoçar, rapaz, essa semana? Eu digo: consegue. Vamos tentar. E a gente marcou. Fui almoçar, cheguei lá, estava o irmão, tinha pastor, tinha outro. Aí, nós estamos lá comendo, eu gosto de todo mundo mesmo, almoçando com eles, aquela coisa boa. Quando termina então um desses que eu realmente levantei suspeita, eu disse: rapaz, eu tenho um amor tão grande por você. E de uma maneira assim muito sábia, ele disse: se eu me lembrava do que tinha acontecido, se eu me lembrava até do que eu tinha falado, e por um instante eu nem lembrava, porque assim, quando a gente apela, fala uns negócios, você nem lembra direito, não é verdade? O negócio tem um potencial danoso, viu, gente? E ele então me dizia: você lembra que então você disse isso, em outras palavras, levantando uma forte suspeita de honestidade minha? E eu não vou dizer para os irmãos que foi a coisa mais fácil estar ali, não, hein? Sendo confrontado. Queridos, mas aconteceu exatamente dessas coisas. Eu me senti na contundência da verdade com a profundidade da compaixão. E foi um dos momentos mais, assim, restauradores para mim. E nós tivemos a oportunidade de, na reunião seguinte do conselho, voltar todo esse assunto, e eu não só para aquele, mas para os demais poder pedir perdão, porque no auge ali daquele descompasso, como tinha sido ruim. Um negócio de Deus. Pois então, quando eu tenho dificuldade com uma coisa bem chata ou que alguém fez, quer seja no trabalho, eu já usei isso em vários momentos. Eu chego para a pessoa, porque eu sou frouxo para começar a falar: deixa eu te contar uma história. E eu viro para contar essa história. Eu digo: certa feita eu fui extremamente
indelicado, deselegante, até mentiroso, fui afrontoso. E se acredita que uma pessoa com muito amor e com muita verdade veio falar comigo, aquilo foi tão difícil, mas foi tão maravilhoso. Não é bom quando tem gente assim, que faz isso para nós. Não é bom quando tem esse tipo de gente. E a pessoa fala para mim, é bom. Aí eu falo, pois é. Pois eu quero ser a mesma coisa para você. E a pessoa disse que é bom. Percebem? Quando você consegue ter essa sabedoria de querer resgatar, você já está pleno de Deus, você está resolvido. Não está indo para brigar, está indo para restaurar, para ganhar um irmão. Tem essa sabedoria. Isso é ensinado aqui. Próximo ponto, que eu acho até mais difícil. Vou relembrar com vocês aqui a história. Versículo zipado. Eu pequei contra o Senhor. Resposta de Natan: o Senhor perdoou o seu pecado. Não lemos isso aqui? Eu pequei contra o Senhor. O Senhor perdoou o seu pecado. Eu entendi, Roberto. Agora, Roberta, tem 3 coisas aí que eu não entendi direito, não. Primeiro, Natan diz para ele que o menininho vai morrer. Natan diz para ele que a espada não vai fugir da casa dele. Natan diz para ele que o que ele fez em oculto farão com a mulher dele a olhos vistos. Roberto, Natan falou isso? Falou. Ô Roberto, e esse negócio aconteceu? Aconteceu. Até a parte que nós lemos, o filho dele faleceu com 7 dias. Sobre a espada não sair da casa dele, nós conhecemos a história. Absalão mata Amnon, que estuprou uma irmã. Absalão depois tenta matar e usurpar o próprio trono. Ô Roberto, e de fato deitaram com a esposa dele na luz do dia para todo mundo? Sim, com um requinte de crueldade. Foi o próprio filho Absalão. Ô queridos, é difícil conversar com qualquer pessoa que tenha eventualmente enfrentado uma dessas tragédias, ou não é verdade? Dizem que talvez uma das dores mais agudas que alguém pode passar é enterrar um próprio filho, porque não é nem natural. Porque quem perde os pais fica órfão, né? Quem perde o cônjuge fica viúvo, mas quem perde o filho nem nome tem, porque não se espera isso. É terrível. Conflitos de espada na família. Bem, ô Roberto, eu não entendi. Como é que você diz para mim que ele é confrontado por Natan, que é boca de Deus? Você inclusive está encorajando a gente aqui a ser Natan na vida dos outros. Como é que você diz para nós que Deus perdoou? E no momento seguinte você está querendo dizer que Davi, ele teve que pagar pelos seus pecados? E esse não é um nó fácil de desatar. E eu sei que isso é difícil na nossa relação com Deus e nas nossas relações horizontais.
Peraí, Deus perdoou Davi ou não perdoou? Porque muitos vão ter exatamente essa objeção. Peraí, se ele perdoou, como é que faz o cara pagar? E sinistramente. Então não perdoou, ou perdoou? Ou não perdoou? Essa é a pergunta. E ele perdoou ou não perdoou? Ou foi meio perdão e meio pagamento? Nós temos dificuldade com esse raciocínio. Nós temos dificuldade com o encaixe dessas pedras do quebra-cabeça da dinâmica de Deus trabalhar com alguém. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui talvez pode ter uma história para contar de situações bem difíceis pelas quais passa ou passou e você conclui, isso é eu tendo que pagar pelos pecados que eu cometi. Esse tipo de raciocínio, deixa eu dizer para vocês, ele tem o potencial de nos paralisar, de nos destruir. Você achar que Deus é contra você pelo que você fez é algo que nós não damos conta de suportar. É essa sensação de que Deus é contra mim pelo que eu fiz. Só que muita gente pode ler textos como esse e concluir essa que eu vou chamar de uma teologia perversa. Por que perversa? Porque nós temos a lente do Evangelho para estudar as escrituras que apontam para Deus, e nós sabemos que todo escrito de dívida que constava de ordenanças que pesava contra nós foi encravado na cruz. E lá na cruz, Cristo pagou por todos os nossos pecados. Ou nós não falamos isso? E a pergunta é, pode um Deus justo exigir um outro pagamento de algo que já foi pago? Então o que está acontecendo? O que está acontecendo com Davi? Ou o que está acontecendo na minha e na sua vida? Bem, se eu começo a trazer as lentes do Evangelho que prefiguravam a vida do Messias, que diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, e que o castigo que traz paz para nós foi dado nele. Ora, se uma condenação necessária, porque o pecado tem que ser condenado, há que se ter um pagamento. E as Escrituras dizem que o Messias prometido veio e ele recebeu essa condenação. Como pode Deus exigir um duplo pagamento por uma mesma questão? Isso seria injusto. Ele não pode fazer isso. Mas o que é isso então? Deixa eu abrir um parênteses aqui e propor uma historinha para vocês. Não é a sabedoria que eu acabei de dizer que a gente usa? Então vamos para a minha historinha. Imaginemos que, para aqueles que chegaram aqui no início e perceberam que a gente começou compartilhando aqui alguns pedidos de oração e oramos e foi assim super abençoador. Suponhamos que naquele momento aqui eu tivesse, gente, eu queria contar uma coisa que eu soube hoje que aconteceu. Uma parente minha, uma prima minha lá no interior de Minas. 2 homens conseguiram levá-la para um lugar isolado e sedaram ela
E de uma maneira cortante, eles abriram o tórax dela. Mas não só isso, eles tiraram os seios dela. E eu fiquei sabendo hoje, e eu queria que nós orássemos. O que é que de fato aconteceu? Pode ser que na minha narrativa você esteja aí querendo vomitar, ou com aquele ódio que vai aqui, até que eu explique que esses dois eram médicos, um cirurgião e um anestesista. E eles sedaram e levaram para um lugar separado, que é uma sala de cirurgia. E eles abriram e tiraram os seios porque ela estava com câncer de mama, com vários nódulos. E aí de repente vocês falam, porque qual é a diferença de algo que parece um ataque sombrio e contra você e algo que é feito cirurgicamente direcionado a salvar sua vida? Qual é a diferença? É a intenção. É o que está por trás. Deixa eu dizer para vocês o que a Bíblia revela para nós a respeito de Deus com seus filhos. É como nós com os filhos que nós amamos. Nós perdoamos. Mas se você percebe que tem um tumor, mas se você percebe que tem algo que tem exercido um poder do pecado na vida, você vai entrar com uma cirurgia. E cirurgia não é um negócio fácil. Conversa com quem já foi para essa mesa e já foi passado o bisturi, e já foi arrancado os tumores, e teve que passar pela UTI, e que teve que ficar sem os movimentos, e que teve que passar por tratamentos traumáticos. Quando dá certo, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas se tornam não é devoto, não é a mãe, só está me vendo palavra errada, mas se tornam impactadas pela forma dos médicos de que a trataram. E a gente vê pessoas que são rasgadas, que são arrancadas parte do seu corpo, que tomaram remédios, que caíram seus cabelos, que destruíram um monte de coisa, e depois elas voltam para agradecer 1, 2, 3 vezes os médicos, porque eles fizeram uma intervenção cirúrgica, e aquilo era necessário, e aquilo foi para proveito. Queridos, nós temos uma lente para analisar a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho Jesus. O texto revela não que todas as coisas são boas, não que quem define o que é bom é você, mas o texto diz que Deus faz um concerto, Ele rege todas as coisas, que podem ser as mais trágicas, que podem ser as mais cirúrgicas, que podem ser as mais deletérias ao seu ponto de vista, mas Ele orquestra para que ao final isso seja bom. E sabe qual é o grande objetivo final do Senhor? É para que você se pareça mais com Jesus. E se você não parece com o Senhor Jesus, Ele te ama muito, Ele quer o seu bem, Ele vai fazer cirurgias. E as cirurgias, elas não são fáceis de entender. Eu me lembro, gosto de contar essa história porque foi divertida. Eu estava no carro e às vezes quando eu viajo, né, com a esposa, com os filhos, eu fico tentando criar assunto para conversar, né? E os meninos às vezes ficam aquele modismo, né? Não falam. Aí eu tive uma grande lucidez. Conversar com os meninos lá atrás. Ô filho,
Você acha que o pai e a mãe te amam muito? Vê. O menino falou assim, demais. Encerrou a conversa com ele. Virei para minha filha, querida, e você? Você acha e confia que o pai e a mãe amam muito você o tempo todo? Ela está quieta. Pode falar, não tem problema nenhum não. Aí veio a vozinha de lá. Às vezes. Minha esposa do lado quis virar, eu pus aqui a mãozinha nela. Eu digo muito bem. Eu entendi, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você, em alguns momentos, sente que o papai e a mamãe amam muito você. E em outros momentos você sente que não ama assim. Então, Então eu vou dividir. Vou começar com a mamãe. Acontece isso com a mamãe? Tem hora que você acha que ela ama e tem hora que você acha que ela não ama? Tem. A mãe está quicando aqui do lado. Bichinha, não dá conta. Quase que quer pular lá para trás. Eu digo, então me explica. E ela explicou. Quando ela não deixa eu comer outro pedaço de bolo. Gente, não tem uma revelação mais clara do nosso coração do que essa. Eu digo, querido. Eu entendi. Você quer muito outro pedaço, é o bolo que você mais gosta e a mamãe não deixa. Então ela não ama. E a esposa já está brava comigo. Ela disse, Só que ela não sabe que desde muito cedo a gente lida com uma alteração dos exames dela que é super difícil. O colesterol dela é sempre assim, não baixa. Ela entende o que é colesterol? Ela entende que quando a gente corta o leite condensado, porque para ela, o pai que ama é o que tocha leite condensado. É isso que ela quer. Ela não entende o que é colesterol, que preço que isso pode pagar. Ela não entende que o maior ato de amor que alguém que tem um conhecimento e uma dimensão muito maior do que a dela pode tratar para bem. Ela não entende. E a lógica dela é, não me ama. É óbvio que foi maravilhoso. Por quê? Arrefecidos os ânimos, a mãe pode conversar com ela e tentar de alguma forma traduzir para ela que a gente entende como ela consegue concluir que a mãe está contra ela ou que a mãe não a ama, quando na verdade aquilo é um profundo gesto de amor. E nós precisamos exatamente desse amadurecimento. Porque como um filho que está com alguma dificuldade e você vai intervir e ele te pede perdão e você perdoa, mas isso não quer dizer que a partir de agora você vai deixá-lo em perigo, você vai entrar com cirurgia, ou não vai. Há um tempo atrás uma pessoa me procurou, e eu vou falar aqui também, porque agora ninguém assiste esse vídeo mesmo. Ninguém assiste não. E também não é da igreja. Não é da igreja. Casado. Há bastante tempo. Filho adolescente. Então ele me procurou e disse, para mim tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, e agora sai dessa relação de Deus para conosco, como a gente tem que amadurecer. E eu estou convencido que Deus muitas das vezes nos tira do nosso trabalho porque aquilo está sendo ruim para o nosso coração, que Deus muitas das vezes nos muda para cá e para lá, que Deus muitas das vezes mostra o quanto nós somos falidos para que a gente passe a depender muito mais. Porque muitos de nós, se a gente tivesse tudo que a gente quer, se a gente conseguisse tudo que a gente quer, ia ser uma tragédia para a nossa vida espiritual, e a gente ia adoecer, o nosso colesterol espiritual ia lá para cima, a gente ia ter um infarto e ia para o inferno. E Deus nos ama tanto que Ele sai, tem daqui, tem dali, para de cá. E nós precisamos, enquanto dói, dizer, está a quimioterapia do Senhor, mas está extirpando o tumor, louvado seja o Senhor. Porque pagamento e Deus contra o pecado foi na cruz, nunca é em você. Mas eu ia contar essa história, o irmão chegou para mim e disse, cara, eu estou
Muito triste, muito triste. O que foi? Descobri que a minha esposa, que tem todas as minhas senhas, que administra todas as contas, que tem até procuração minha, porque eu trabalho muito, e aí às vezes ela vai... Ela fez 2 cartões de crédito sem que eu soubesse. E ela vinha usando esses cartões valendo e sem conseguir pagar, pagando o mínimo. E eu então agora, descubro uma grande bomba. Eu digo, conta mais. Percebi que ele estava realmente muito mais doído. Eu vou chamar de pela traição do que até pela cifra em si. Ele estava muito chateado. Mas aconteceu uma coisa. Ele disse que ela pediu perdão. E pediu no momento que ele estava realmente em ebulição. Sabe quando tudo vem à tona e a pessoa fica, sei lá. Então ele, se implodiu, se recolheu e resolveu compartilhar o tema comigo. E ele, super mal, sabe qual era o conflito dele? Ele dizia, eu vou perdoar, eu tenho que perdoar. Mas ela está com os cartões. Ela está com esse problema. Mas aí eu vou pedir os cartões e vou encerrar os cartões, então é porque eu não perdoei. E eu fui ouvindo o conflito dele com esse que é o tema que a gente está conversando. Ele está dizendo, ela vai dizer que eu não perdoei. Ela vai dizer que eu não perdoei porque eu não confio mais. Ela vai dizer, e eu não sei, mas eu acho que ela precisa de ajuda. Ele estava sem saber o que fazer. E eu achei tão interessante. E, por já ter sido extremamente impactado por essa palavra, eu disse para ele, conversamos muito, esses temas não são assim, mas eu falei com ele, resolveu no coração? Você no coração você resolveu? Ou você está querendo colocar ela no lugar dela? Ou você está querendo expor a malignidade? Porque se for, você não pode abordá-la. Ele, perdoei. É a mulher da minha vida, tem décadas convivendo, que é negócio especial, casamento. Perdoei. Mas você acha que se tiver que pegar os cartões, queimar esses cartões, tirar assim, então é porque você não perdoou. Querido, abri 2 Samuel 12 com ele, para conversarmos. E eu junto com ele, nós criamos a seguinte história. Vê, a gente. Você não tem um filho? Tem. Adolescente. Tem smartphone? Tem. Chama ela e diz assim, eu tenho um assunto forte para conversar com você, mas eu queria que você ficasse tranquilo, ficasse calma, porque nós vamos pedir a Deus sabedoria do que fazer. Tá bom. Nosso filho está viciado na pornografia. E ele me confessou. E me confessou com uma manifestação de profundo arrependimento. E perguntava insistentemente se eu o perdoava. E eu quero perdoá-lo. E eu sinto que Deus nos chama para isso. Mas eu estou com uma dúvida. Ele continua com o smartphone no quarto dele, sozinho. E eu estou em dúvida se a maior manifestação de amor que eu posso ter para o nosso filho
É pegar o smartphone de volta, ou já que eu perdoei, eu tenho que deixar, porque se eu pegar, é porque eu não perdoei. O que você acha? Ela vai pular, companheiro, dessa altura, e dizer, você ainda deixou! Pega! É nosso menino! Está sendo levado pelo inimigo! E aí, quando terminar, você fala, é você! Menos, né? Pode ser de um jeito, mas pode ser de um jeito mais tranquilo. Queridos, resumo da história, foi cirúrgico. E então, depois desse momento dele com ela, ela disse, eu entendi. Não é desconfiança, é amor. Você pegar os cartões, você intervir para me ajudar, isso não é ser contra, isso não é me fazer pagar, isso é cirúrgico. Sabe por quê? Porque o pecado que tomou poder no meu coração, ele tem que ser cirurgiado numa dimensão que Jesus fala. Eu não sei se vocês lembram, ele diz, é o teu olho, está te fazendo tropeçar? Vamos arrancar? Vamos arrancar? É melhor você entrar na vida com um olho só do que com os dois. Você ir para a perdição. Meu filho amado. É a mão? Corta. Prestem atenção. Não há uma incompatibilidade de amor entre o perdão e a cirurgia amorosa, que vai ser para proveito, que é para acabar com aquele poder do pecado que já te laçou. Estudando esse texto e ouvindo o Timothy Keller, Eugene Peterson, e tem um outro, olha, que eu acabei de esquecer o nome, eles dizem, é muito curiosa a inflexão que ocorre no curso da vida de Davi a partir daqui. Porque o que está por trás do que vem aqui é que Davi, assim como a maioria dos seres humanos, ele passo a passo ele vai sendo tomado pelo poder. E o poder faz com que ele agora resolva as coisas, resolva a vida conforme as inclinações do seu prazer, e ele nem percebe direito, que é o que aconteceu aqui. Quando ele é perdoado, ele é restaurado a Deus, porque o tempo inteiro o pecado dele é contra Deus, e ele quer um relacionamento de volta com Deus, e Deus restabelece. Mas Deus sabe que esse poder magnânimo que ele tem, já se tornou um poder de atração pecaminosa terrível. E ele é profundamente humilhado a ponto de ter que sair de madrugada, fugido do palácio, porque o próprio filho está chegando para se deitar com a sua esposa, para tomar o reino. Ele se humilha. Nunca mais a partir daqui você vai ver Davi usando o seu poder para usar as pessoas. Não tem mais. Porque o tumor foi extirpado. E às vezes é tirando mesmo. E às vezes é doloroso mesmo. E se Deus é tão bom, que é muito maior do que a minha esposa que cuida de uma filha com colesterol. Ele conhece aquilo que pode ser danoso para a sua vida. Ele conhece onde é que o seu coração pode se atrapalhar na identidade, pode ser dominado. Ele conhece. E quando vem essas rasteiras, tem que ser igual Davi. Como é que Davi lidou? Ele lidou o contrário do que todos os servos, porque os servos achavam que Davi ia lidar com as consequências como nós lidamos. A gente não fica só triste quando a consequência é naquilo que mais nos dá significado, mais nos dá identidade. A gente não fica triste, a gente fica devastado. Não se só ergue mais. Davi entende que é cirurgia, porque ele clama a Deus por compaixão, e a gente clama mesmo. Mas se Deus não dá o que a gente quer, o coração está pacificado, porque Deus sabia o que era o melhor e o que tinha que acontecer. E todo mundo fica besta, porque eles falam, complicou. O homem não come, o homem não levanta, o homem não toma banho, porque o menino está doente. E o menino morreu. Ele vai se matar. Não é a lógica humana.
de repente vira a chave, dá um clique, e Davi não se revolta contra Deus. Não é que lhe faltou a dor, mas uma cirurgia foi feita. E ele levanta, ele lava o rosto, ele come, ele esclarece a salvação. A criança não virá mais a mim, mas eu irei a ela. Deus não é contra mim. Veja, se ele achasse que Deus é contra ele, ele não tinha mais nem expectativa da eternidade, mas não é isso. Ele não titubeia quanto a Deus e a salvação. Eu estou cirurgiado, mas é para proveito. É para eu estar mais perto do meu Senhor, porque é o que eu pedi. É para que eu não me perca naquilo que tem conseguido me dominar nas inclinações do meu pecado. E ele consegue se soerguer de modo esquisito na lógica humana. É por isso que, se de um lado as cirurgias podem ser muito complicadas, mas quando é Deus que está por trás, não há tragédia da qual a gente não possa soerguer. Porque Ele está conosco. No auge das tragédias, não é Deus contra nós, nem nos fazendo pagar, porque não é injusto para pedir o recebimento duplo por o mesmo pecado. Se Cristo pagou, não é pagando o pecado, não é Deus contra você para você pagar. É para Ele te mostrar a relevância do assunto, para Ele cirurgiar esse tumor e para você ficar mais pertinho dele. E eu vou dizer para vocês que muitos aqui de nós, na experiência que nós já temos pela nossa idade, muitos de nós já podem colacionar histórias das quais a dor foi muito intensa, das quais quase que você sentiu o bisturi, talvez sem muita anestesia. Mas você pode olhar para trás e falar assim: eu entendi. Era Deus me colocando no meu lugar. Era Deus me atraindo para perto dele. E quando isso acontece, a certeza de perdão e a certeza de que todas essas coisas elas cooperam para o nosso bem, elas nos fazem pessoas segundo o coração de Deus. Vamos lá. Deus querido, a tua palavra, para usar o tema da noite, é cirúrgico. Penetra os corações, nos ensina. Eu queria então, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor aplicasse a tua palavra aos nossos corações. E que a gente jamais se esqueça que o Senhor é soberano, que a salvação foi plenamente realizada em Jesus, que o Senhor, nas cirurgias da nossa história, não é contra nós, mas é extirpando tumores que querem ajudar o pecado a nos dominar, e que tudo isso nos faça próximos, entregues em um relacionamento profundo, próximo e pleno com o Senhor. E que essa convicção desse padrão com o qual o Senhor nos trata possa impactar os nossos relacionamentos. O jeito igual a Jesus de poder lidar nas diversas esferas de relacionamento que nós temos, em situações semelhantes a essa em que Davi foi usado poderosamente pelo Senhor para abençoar Davi. Nos dê Natãs que possam, com sabedoria e com o espírito de resgate, nos confrontar. E nos faça Natãs que abençoam com sabedoria, com intenção de restauração, as pessoas em falta que o Senhor coloca na nossa existência. E que em todas essas coisas o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.